galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse sábado maravilhoso para nós estudarmos um pouco a palavra do Senhor. Nós estamos iniciando hoje uma semana especial, que é a Semana de Oração Jovem. O tema é Reencontros e nós queremos iniciar com uma mensagem maravilhosa hoje. O tema é o convite. E eu quero convidar você nesse momento a assistir essa mensagem. E a partir de amanhã, no domingo, será transmitida através da internet, através do Zoom,
será distribuído o endereço para cada um de vocês. Mas que a graça de Deus possa lhe encontrar em paz. E nesse momento eu quero convidar você para nós orarmos antes de abrirmos a palavra do Senhor. Feche seus olhos nesse momento e eu convido você a fazermos uma prece. Oremos. Maravilhoso Deus, nesse momento tão especial, pedimos que a Tua palavra seja algo poderoso em nossa vida, que fale ao nosso coração. A história que nós vamos ler, que Ele possa nos ensinar lições preciosas de como aceitar o convite de Jesus em nossa vida. Abençoe a cada irmão, a cada irmã que está assistindo as suas mensagens em casa, que a paz de Deus e a certeza das promessas do Senhor esteja presente em cada coração. Nesse momento, e nos guia na leitura da Tua palavra e nos ajude a entender cada passo que ela venha nos ensinar em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, meus queridos irmãos, eu peço a você que abra a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1, o versículos 43 a 51. João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Aqui fala sobre Filipe e Natanael, uma história muito interessante. E eu quero que você acompanhe essa história, pois o título é O Convite, a mensagem de hoje. E essa história vai nos deixar lições muito importantes para cada um de nós. A partir do verso 43, do capítulo 1 de João, diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus queridos irmãos, essa história é uma história muito importante e interessante, que fala acerca de um homem sincero, que esse homem se chamava Natanael. No encontro de Natanael com Jesus, vê-se um exemplo típico do encontro do pecador com o Salvador. Nós aprendemos que uma autêntica experiência cristã não surge de uma simples recepção do testemunho, mas de um encontro pessoal com Jesus. E como a história descreve, o discípulo, recém-discípulo Filipe, sai ao encontro do seu amigo para falar que havia achado o Messias. E nós podemos imaginar o que significa ir até Cristo, porque nessa trajetória em que Filipe ir a Cristo significa adotar uma atitude que realmente permita realizar este trajeto. Algumas atitudes acontecem na vida desse curioso das profecias que era Natanael, que o revela que ele realmente havia aceitado ir até Cristo Jesus. O exemplo desse ir a Cristo é Natanael, porque ele sai da desintegração para a integração. Ele sai do caos para a ordem, das trevas para a luz. Ele sai da incredulidade para a ação da fé. Jesus vê a Natanael em plena ação e com um certo preconceito,
Assim estava Natanael. Mas Natanael era um homem muito sincero e Jesus percebia muito isso. A ação do homem não passa desapercebida aos olhos de Deus. Aliás, Jesus sabe o que vai no fundo do coração. Jesus percebia cada atitude daquele homem e nada passou desapercebido aos seus olhos. A princípio, o texto fala das boas novas que Filipe, como discípulo, estava levando até Natanael. E o novo discípulo corre em busca de seu amigo e, emocionado, ele comunica-lhe a notícia: creio que encontramos o Messias. Não é um rabi qualquer, mas é aquele a quem escreveu Moisés e os profetas. Assim falou o entusiasmado Filipe para Natanael. E Natanael, de forma irônica, o texto bíblico diz, ele diz assim: pode vir algo bom de Nazaré? Filipe, sem discutir, ele afirma: vem e vê. Falando acerca disso, muito antes da atitude das palavras de Filipe, das palavras de Natanael, ao afirmar se haveria coisa boa em Nazaré, a escritora Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 140, diz as seguintes palavras: ao tempo em que Filipe o chamou, Natanael se havia retirado para um bosque sossegado, a fim de meditar sobre o anúncio de João e as profecias concernentes ao Messias. Orou para que, se aquele que João anunciara fosse o libertador, isso lhe fosse dado a conhecer. E o Espírito Santo repousou sobre ele, com a certeza de que Deus visitara seu povo, levantando-lhes um poder salvador. Meus queridos irmãos, Natanael realmente era uma pessoa sincera. Ele havia ouvido as palavras de João Batista acerca de Jesus Cristo. E como um bom israelita, um homem sincero, ele procurava ali buscar a orientação de Deus. Ele foi até abaixo de uma figueira orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que revelasse a ele quem realmente seria esse Messias, o Salvador. E aqui nós podemos destacar que quando Filipe chama Natanael, ele diz assim: vem e vê. Nós podemos ver um encontro marcante que Jesus teve. Porque a Bíblia diz que quando Jesus viu Natanael, aproximar-se e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Posso imaginar Jesus olhando para Natanael, meio cético, autossuficiente, e Jesus pensa: tu não me vês nem mesmo como um bom judeu, mas eu te vejo como um israelita de verdade, em quem não há engano. Queridos, Natanael exclama: de onde me conheces? Interessante essa pergunta de Natanael. Uma pergunta feita a Jesus, que era Deus em pessoa. De onde me conheces? E Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira orando. Depois que Natanael observa Jesus e de ouvir as suas declarações, algo divino impede Natanael a confessar: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Queridos, acerca dessas palavras, usadas pelo Espírito Santo, para que Natanael pudesse revelar, no fundo, ele havia recebido de Deus a resposta às orações que ele havia feito. E mais um texto em que Ellen White, na página 140 do livro Desejado das Nações, ela continua dizendo: o Divino Espírito que dera testemunho a Natanael em sua solitária oração sobre a figueira, falou-lhe agora nas palavras de Jesus, conquanto em dúvida e de algum modo cedendo ao preconceito, Natanael fora ter com Cristo, possuído do sincero anelo de conhecer a verdade. E agora seu desejo foi satisfeito. E ela continua dizendo: se Natanael houvesse confiado na direção dos rabis, nunca haveria encontrado a Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo que ele encontrou a verdade. Queridos, isso nos ensina que Jesus sabe mais de nós mesmos do que nós sabemos sobre nós mesmos. E há um pensamento
que diz assim: a dificuldade para adquirir a verdade não é um intelecto incapaz, mas a orgulhosa confiança na razão humana. Isso mostra que os passos que Natanael deu foram passos sinceros de alguém que estava em busca da verdade, daquele que estava disposto a descobrir por si mesmo. E o Espírito Santo conduziu a sua vida. E para adquirir-se a verdade é necessário uma verdadeira disposição. Uma verdadeira disposição do coração, um coração sincero e uma posição voluntária para ouvir. E assim Natanael, ele possuía essas características. Certamente Jesus conhecia Natanael. Porque o texto ele descreve de forma bem clara. Porque Jesus conhecia o seu caráter, está lá em João 1,47. Ou afirmar que ele era um israelita em que não havia engano. Jesus conhecia seu presente. Quando ele estava vindo, Jesus já sabia as suas intenções. Jesus conhecia seu passado, quando afirmou para Natanael: eu te vi debaixo da figueira orando. Jesus conhecia seu futuro, quando ele falou: coisas maiores do que estas verás. Deus conhece a cada ser humano. Nesse momento, quem sabe estou falando para alguém que precisa entender que Deus o conhece perfeitamente. Alguém que está em busca da verdade, talvez alguém que esteja ouvindo essa mensagem, ainda não aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Jesus conhece o que vai no fundo do seu coração, assim como conhecia o caráter de Natanael, seu presente, seu passado, seu futuro. Deus conhece a cada um de nós. Ele sabe se essa busca que nós fazemos é sincera. Deus, ele quer fazer com que possamos descobri-lo por nós mesmos, ao buscar a verdade. E a palavra de Deus mostra acerca de uma vida transformada. No encontro do pecador com Cristo, há uma combinação de ações e palavras, de perguntas e respostas, de aproximação e aceitação, de sinceridade humana e do reconhecimento divino. Assim há quando o pecador se encontra com Cristo Jesus. Natanael vai a Jesus, expõe suas perguntas e a Bíblia diz que ele o aceita como o verdadeiro Messias. Veja as palavras finais de Jesus no verso 51. Diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Queridos, nessas palavras de Jesus, por meio deste verdadeiro israelita, Jesus atualiza para os cristãos uma antiga promessa dada a Israel. Quando Jesus fala assim, que os anjos de Deus vereis, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus ele estava se referindo àquela visão que Jacó teve quando saía da casa do seu pai, fugindo do seu irmão. E lá em Betel, ele teve uma visão de uma escada em que anjos subiam e desciam do céu à terra. E essa escada significava Jesus Cristo. E nas mesmas palavras de Jesus a Natanael, Jesus estava querendo descrever, atualizar aos cristãos essa promessa maravilhosa que um dia Deus fez a Jacó quando estava fugindo da casa do seu pai, na grande visão. Quando Deus apareceu a Jacó. E Jacó é representado como o pai da nação israelita, da qual Natanael era um representante ativo, um representante digno da nação israelita. E o interessante é que na visão da escada, ele prometeu a posse da terra para Jacó e a bênção a todas as famílias da terra. E ali diante de Jacó, ali diante de Natanael, se encontrava a bênção sendo concretizada. Porque Jacó reconheceu que aquele lugar que ele havia tido a visão era a casa de Deus, a porta dos céus, porque ele havia tido um encontro com Deus. A bênção para todas as famílias da terra estava presente na pessoa de Jesus Cristo, que estava diante de Natanael. E a sua vinda à terra, transformar a terra na morada de Deus,
transformada na porta do céu. Por isso, havia se cumprido ali. Ele estava ensinando para Natanael essa lição que todo Israel precisava aprender. Que o próprio Jesus, onde ele está, ali é a porta do céu. Ali há uma transformação de vida, ali há muitas bênçãos, as famílias são abençoadas. Natanael, ele unifica o judaísmo e o cristianismo no verdadeiro encontro com Deus. Que encontro maravilhoso! Através de um convite, através de apenas de um convite, a vida de um homem foi transformada. Porque ele era realmente uma pessoa sincera, estava em busca da verdade. Ele não deu ouvido à razão humana, ele buscou por si mesmo ter um encontro pessoal com Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu querido irmão, meu querido amigo que está assistindo essa mensagem, você tem tido esse encontro maravilhoso com Deus? Você tem desfrutado dessas bênçãos maravilhosas em sua vida? Você tem experimentado por si mesmo buscar e conhecer a verdade através da Escritura Sagrada e ter esse encontro maravilhoso com Jesus? Quem sabe, eu acho que esse é o momento de você fazer como Natanael, de ir por si mesmo, pesquisar por si mesmo a palavra, descobrir a verdade de Cristo Jesus. E não somente isso, aceitar Jesus como o Messias e Salvador da sua vida. Não gostaria você atender ao convite ou ao apelo da palavra de Deus, em abrir seu coração e deixar Jesus ser o seu Salvador, o verdadeiro Messias em sua vida? Na cruz, creio no teu amor, que estás no céu, que és o meu redentor. Creio na tua santa palavra, teu Santo Espírito me revelou, tu és o Cordeiro. O Santo Pai nos enviou. Eu creio no sangue, creio no teu perdão, creio que a dor nos trouxe a salvação. Divinas promessas, e em teu nome a libertação. Tu és o caminho que vai me levar até Sião. Existem ainda muitas vidas que precisam ser resgatadas. Vamos trabalhar para Jesus. Agora sei que a minha fé me traz uma missão. Boas obras, minha fé me leva a ação. Eu levo a mensagem da verdade que é Jesus, nos dando plena vida, se entregou naquela cruz.
está levantando um exército de jovens para realizar a sua obra final aqui nesta terra. Quem crê, diga amém. Permita que o seu Santo Espírito te use e que o seu poder também. Amém. Eu quero lhe convidar nesse momento a orar junto comigo nesse momento. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, como foi bom termos uma leitura da Tua Palavra acerca de um verdadeiro israelita que era Natanael, um homem em busca da verdade. Ele poderia ter dado ouvido aos rabis, aos mestres da época, mas ele viu em Jesus Cristo um mestre especial, um mestre que sabia tudo acerca da sua vida. Não somente um rabi, um mestre que ensinava mensagens bonitas, mas um verdadeiro Messias, o Salvador de Israel, o Rei de Israel. A fé de Natanael foi baseada nas evidências, porque ele mesmo foi em busca de Jesus. Ele procurou por si mesmo a verdade. E ele encontrou na pessoa de Cristo. Quem sabe nesse momento eu esteja falando para alguém que o Senhor possa atuar poderosamente na vida dela. Que ela procure a verdade como ela é nas Escrituras Sagradas. E ela possa ver que Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador. É a única saída. E que ele vai em busca de Jesus, ele possa descobrir através da palavra de Deus que Jesus Cristo é tudo aquilo que as Escrituras Sagradas havia dito. E que ele possa aceitar Jesus como seu Salvador pessoal em sua vida. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.